O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, neste domingo, dia do Senhor, nós também iniciamos o tempo santo do Advento. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê a graça de nos convertermos um pouco mais neste tempo forte de preparação para a vinda do Senhor. Nós precisamos nos preparar quando vem um parente em casa, quando vem uma pessoa importante, então a gente limpa até as menores frestas das portas, das casas, dos quartos, e fazemos também uma comida que a pessoa goste. Quando nós vamos receber pessoas muito importantes para nós, imaginem se um rei viesse na nossa casa, imagine se viesse uma autoridade ou o Papa, de repente viesse ali entrar nos nossos lares. Mas nós sabemos, irmãos, que muito mais do que uma autoridade humana, virá à nossa casa o próprio Senhor do céu, o próprio Senhor Jesus. Nestes dias do Advento, nós vamos lembrar da vinda do Senhor. Nós vamos lembrar disso porque é dogma da nossa fé, a vinda do Senhor no Natal. Ele nasceu, ele foi concebido por uma virgem, mas nestas 2 primeiras semanas do Advento, especialmente, nós precisamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. De fato, ele virá. Não são só os adventistas que acham isso. Na verdade, eles aprenderam de nós. Nós é que desde o princípio aprendemos do Senhor Jesus, a igreja. Então os apóstolos passaram para todas as gerações. A doutrina da igreja leva muitas pessoas a criar uma certa confusão entre fim do mundo, segunda vinda, entre também julgamento final. É preciso pôr as coisas em ordem. Primeiramente, virá então o fim dos tempos. Estes tempos, estas nações, tudo que existe neste mundo chegará a um término. Então, este término já está a caminho. Nós já estamos no fim dos tempos. Depois que este tempo acabar, depois que estas nações acabarem, aqueles que mandam hoje, amanhã não mandarão mais, então virá
o Senhor Jesus. O Senhor Jesus virá sobre as nuvens com grande poder e glória. É isso que nós cremos. Então ele instaurará o seu reino, o reino definitivo. Vindo então o Senhor Jesus, ele fará o julgamento final. O julgamento final que vai ser o julgamento dos vivos e dos mortos. Todos serão julgados pelo Senhor, os que creem e os que não creem. Todos. Os que estão no inferno receberão mais penas e também as consequências dos seus pecados que foram cometidos durante a vida e depois da sua morte, também as consequências que vieram a partir daquilo que eles fizeram. Então, receberão a condenação maior por toda a eternidade. Aqueles que estão no purgatório, então, no juízo final, farão a entrada triunfante no céu, receberão o seu corpo glorioso e entrarão com todos os santos na glória de Deus, na alegria eterna. E aqueles que já estão no céu também serão julgados, porque fizeram o bem, e então o seu julgamento será para o bem, e tudo aquilo que fizeram de bom será-lhes recompensado na proporção daquilo que causou as consequências daquilo que fizeram, desde a sua morte até o juízo final. Também o bem que fazemos também traz consequências boas para a nossa eternidade. A nossa casa vai sendo restaurada e construída no céu de uma maneira linda e esplêndida. Então receberão também eles o corpo glorioso. E então os justos reinarão com Cristo nos novos céus e na nova terra. Terão novos céus e nova terra. Então, aqueles que estão com o Senhor ficarão um tempo aqui antes do fim do mundo, para que tudo isso aqui seja como Deus quis que fosse criado. A restauração de toda a criação, como nós nem podemos imaginar. Meus irmãos, então, é doutrina da nossa igreja que o Senhor virá. Nós precisamos esperar isso com alegria, mas é claro, só esperará com alegria esta visita chegar aquele que andar nos caminhos dele, aquele que cumprir a sua lei. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o povo de Deus vai à casa do Senhor, como vocês vieram à Santa Missa hoje, para ouvir esta palavra, para celebrar a Santíssima Eucaristia, elevar a Deus a ação de graças, para também se deixar guiar pela luz do Senhor. É preciso aprender dele, da sua palavra, como agir. Mas, depois de tanto tempo, tem gente que não aprende, e por mais que Deus fale, muita gente não dá ouvidos. Alguns profetas, algumas pessoas dizem que nós vivemos num tempo pior do que os tempos de Noé. E o Santo Evangelho vai dizer que acontecerá na vinda do Filho do Homem como nos tempos de Noé. Se Jesus vier hoje, muita gente estará perdida. Primeiro porque os governos não regem os povos conforme a vontade do Senhor, conforme a lei do Senhor. Basta ver a luta em que nos encontramos todos os dias. A luta contra governos corruptos, contra pessoas também que querem somente o mal, querem o bem, somente a satisfação material para si mesmos. Então acontecerá como nos dias de Noé. Outro dia alguém perguntou, por que Noé só colocou animais na arca, fora a família dele, né? Porque os seus familiares também foram. Não sei se Noé era um pai muito rígido, falou, vocês vão entrar nessa arca e pronto. Mas é fato que entraram. E depois Noé pôs somente animais. O Senhor Deus mandou que colocasse os animais. Por que os filhos de Deus se afogaram e os animais não? Porque
os seres humanos se comportaram pior do que os animais, porque até os animais foram mais obedientes à palavra de Deus, pelo seu servo Noé, do que os próprios seres humanos. E hoje nós temos uma geração pior do que a de Noé. Pior, porque Noé sozinho falava às multidões que viria o dilúvio, que viria o castigo para aqueles que não se convertessem. Jonas entrou sozinho na cidade de Nínive e pregava, e a cidade toda se converteu, se vestiu de cinza. E hoje são tantos os profetas, são tantos os que falam a palavra de Deus, são tantos aqueles que alertam o povo, e o povo continua andando para trás, depois de 2000 anos, 2000 anos, 2022 anos, do verbo que se fez carne, a palavra que se derramou, a igreja que prega, aqueles que fazem o bem, tantos santos e santas mártires que dão a vida por Cristo. Precisa de mais provas de que Deus está falando conosco. E chegou o tempo e o Senhor de repente virá e surpreenderá muitos, porque muitos acham que podem continuar nas suas glutonarias, como diz São Paulo aos Romanos, nas suas bebedeiras, nas suas orgias, nas suas imoralidades. Muitos acham que vão continuar aqui ainda para sempre. Muitos acham que isso aqui não vai acabar. Muitos acham também que não chegará a hora da sua morte, quando tem chegado para muitos, ainda mais depois desta doença, desta coisa que colocaram no mundo, uma peste levada a todas as nações para controlar os povos, fruto da iniquidade humana, claramente, e imposição de homens poderosos, fora e dentro da igreja. Infelizmente, é preciso estar alerta, meus irmãos, que haja um povo fiel, que haja um povo que escute a palavra do Senhor. Estejam vigilantes, diz o Senhor, porque vocês não sabem o dia em que o Senhor virá. Na hora em que menos pensais, o Filho do Homem há de vir. Na hora em que menos pensais, será o advento do nosso Deus. E que estejamos preparados para que depois que o Senhor chegar, nós tenhamos o julgamento dos justos, para que nós possamos ir com Ele com toda alegria na hora da morte, que Ele nos chame e que nós possamos ir alegres ao encontro do Senhor, não tristes, porque estamos apegados a pecados, a coisas mundanas, mas que o Senhor nos chame e possamos alegremente ir ao seu encontro, alegres, vamos à casa do Senhor. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.